Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos fazer, como é tradicional, às sextas, né, o nosso vídeo falando sobre barganhas da Bolsa. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários aquelas ações aí que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, falando, né, sobre aquelas ações, aquelas empresas que parecem estar caras, mas não são, até para a gente entender um pouco, né, pessoal, em relação a essa questão do uso de indicadores, de múltiplos e assim por diante. Quando a gente faz os vídeos aqui, não tem como fazer uma análise completa, senão eu tenho que ficar 10 horas aqui falando sobre alguma empresa, o setor, os concorrentes e tudo mais. O intuito é falar sobre as empresas. Então não dá para sair comprando e vendendo ações pelo que a gente fala aqui, não faz o menor sentido, né? Zero, né? A gente não pode tratar o nosso dinheiro desse jeito, né? Eu vi um vídeo de 1 minuto, vou comprar uma ação. Não faz sentido, né? Tudo que a gente faz é bem embasado e tudo mais, né? E aqui é para conhecimento e para mostrar como funciona o trabalho aí da Capitalizo, tá? E a gente vê um uso, né? Que eu chamo de uso indiscriminado desses indicadores aqui, sem o pessoal entender direito o negócio da empresa e sem entender o porquê da variação desses múltiplos ou desses indicadores, né? O que é o mais importante, tá? Então, simplesmente ficar entrando em sites e vendo os múltiplos e achar que vai comprar bem, fazendo isso, pessoal, é uma baita de uma cilada, né? Uma coisa que não faz o menor sentido. Então, a gente tem que entender que cada caso é um caso. Não tem como dizer que uma ação é barata ou cara só porque usou o PVP ou PL. Não é o nosso intuito aqui. O nosso intuito é explicar mais a respeito das empresas de maneira resumida. Tá? Então não cometam esse erro de sair comprando e vendendo só porque vocês entraram lá no site e viram que os múltiplos estavam altos ou baratos, tá? Altos ou baixos. Né? O que é importante, pessoal? A gente tem que lembrar que esse indicador aqui, o PVP, que é um indicador interessante, assim como o PL, ele vai correlacionar o preço de mercado pelo valor patrimonial por ação. O valor patrimonial é o patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Vamos pensar no dinheiro dos sócios, né, que está lá no patrimônio líquido. Tá? E nós temos aqui o PL, que é o preço de mercado da ação dividido pelo lucro por ação. Então vai correlacionar o preço em relação ao lucro, né? Se eu tenho um PVP de 0,5, significa que a empresa, né, está negociada a 50% do valor patrimonial dela em bolsa. Poderia ser uma barganha. Da mesma forma que se eu tenho um PL de 2, significa que eu demoraria 2 anos para retornar meus investimentos com o lucro da empresa. Tá? E esses indicadores, pessoal, eles variam tanto pela questão do patrimônio líquido, né, que também pode variar bastante, como eu vou mostrar para vocês, quanto pela questão do lucro além do preço. Né? Então, um PL pode subir ou cair muito, se o preço subir ou cair muito, ou se a gente tiver uma variação do lucro, né, para cima ou para baixo, da mesma coisa que um PVP pode variar pelo preço, e também aqui pela variação do valor patrimonial. A empresa faz um aumento de capital ou faz uma redução do patrimônio, por exemplo. Né? Essa questão da redução é um caso mais clássico. Tá? Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Primeiro, vamos olhar aqui alguns exemplos para entender como muita coisa pode variar. Tá? Nós temos aqui o exemplo do Banco Pan, né, que foi um banco que quase quebrou lá no meados de 2010, 2011, e eles na época lançaram um CDB, né? O CDB era um pré-fixado legado com uma taxa bem acima do que a empresa estava acostumada a apresentar. Depois nós tivemos a questão de fraude, de balanço, enfim. Tem 1 bi e pouco ainda, né, de que a empresa tem que pagar de prejuízo em relação a isso. Tá? Mas o que eu vou ver? Eu vou ver o futuro da empresa, vou ver como é que é a empresa hoje, e só para vocês terem uma ideia, isso a própria empresa divulga. Se a gente pegar o ROI, né, o ROI normal, vamos dizer assim, aqui seria em torno de 11,6%, e se a gente tirar o preju lá, tirar todos os prejus com ágio, esse negócio de CDB, vai para 15%. Então o ROI sai de 11% e ele vai para 15%. Né? Ah, Thiago, qual o ROI que eu vou olhar? Né? Nos sites vai estar lá o ROI oficial, de 11 e pouco alguma coisa, possivelmente, no site que vocês olham, eu não sei qual que é. Né? Agora, se eu
estou interessado no longo prazo, eu tenho que saber que tem itens não recorrentes que eles vão em algum momento parar de atrapalhar os resultados e fazer uma avaliação em cima deles também, né? Eu não posso avaliar só o que está agora. Eu tenho que minimamente ver o que os resultados podem melhorar. E aqui, certamente, os resultados vão melhorar ou eles podem, em alguns momentos, piorar também. Porque a empresa pode ter uma receita não recorrente. Daqui a pouco a empresa está vendendo ativo, o lucro dela está maior. Eu tenho que saber que o lucro dela está maior e o PL está menor porque ela está vendendo ativo, né? Pode acontecer dos dois jeitos. Tem esse exemplo aqui da Simpar, né, que a gente comentou bastante nas últimas semanas. Simpar, Vamos, Movida, Localiza, enfim. O que acontece, né, pessoal? Se a gente olhar hoje o PL da Simpar, está em torno de 25. Por quê, pessoal? Porque o lucro está pressionado, né? Se a gente pegar a receita da empresa, ela está aqui com uma receita líquida de 4.500, subiu para 7.400 no primeiro trimestre desse ano, né? E aí a gente vai pegar um aumento de 64% e o lucro caiu 76% por causa basicamente do resultado financeiro. Então a empresa está crescendo, mas porque o juro está muito alto, ela está sofrendo. Isso aqui, pessoal, claro que importa como a empresa é hoje, mas se eu vou comprar uma ação, eu tenho que entender como a empresa vai ser daqui a algum tempo. Então a gente enxerga muito mais isso aqui como uma oportunidade do que achar do que o ativo está barato. Claro que varia daí do perfil de cada investidor. Agora a gente pega, tá, pessoal, uma empresa do segmento de locação, tranquilamente, ela poderia apresentar uma margem líquida aí de 8 a 10%. Só para ajudar nos cálculos aqui, vamos pegar uma margem de 10%. Uma margem de 10% com uma receita de 7.400, a gente teria um lucro líquido de 740 milhões, né? O lucro líquido sairia de 328 para 700 e poucos milhões, né? Eu já fiz esse exercício aqui várias vezes, claro que tem que fazer sentido, a gente tem que entender a empresa e tem que entender o setor que ela está. Então ela faria um lucro de 740 milhões, né? O que a gente tem que fazer com esse lucro? A gente tem que dividir 740 milhões pelo número de ações que a empresa tem. No caso aqui da Simpar, eles têm 838 milhões de ações. Então nós temos aqui, pessoal, um lucro por ação de 88 centavos, né? Quanto é que está valendo a Simpar agora? Vamos pegar aqui enquanto eu estou fazendo o vídeo, só para a gente ter uma ideia. Ó, a Simpar está valendo 9,23, foi o último negócio da Simpar. Então seria 9,23 divididos por 0,88. Né? Então o PL lá, pessoal, que está marcando 25, hoje no caso da Simpar, ele seria um PL de 10, se a empresa minimamente entregar o que ela já entregou no passado, o Movida já entregou, o que as outras empresas do setor entregam, né, quando a gente fala de locação. Então eu não posso dizer que essa ação aqui vai estar para sempre cara. É uma coisa que não faz sentido, né? E a gente tem exemplos como a Suzano, né, pessoal? A Suzano, no primeiro trimestre do ano passado, né, ela deu uma receita líquida de 9.700 e deu um lucro líquido de 10. O lucro foi maior do que a receita. Como é que pode isso? Se a gente olhar aqui o resultado financeiro, foi de 12 bi. Aí a gente vai lá olhar a conta do resultado financeiro, variação cambial, resultado de operação de hedge. A Suzano faz hedge das operações, a Suzano exporta, a Suzano tem dívida, a Suzano tem dívida em real, dívida em dólar, né? Olha a quantidade de coisa que não tem efeito caixa, só efeito contábil aqui. Então, o PL da Suzano foi muito baixo, mas isso aqui não é um lucro que a gente vá considerar para fazer uma avaliação de um PL, porque não faz sentido, é um monte de coisa, como eu falei, não tem efeito caixa aqui, é só efeito contábil, mas que eles têm que lançar ali, o dólar subiu, eles tiveram que lançar lá a variação cambial, né? Então eu não vou nem olhar para PL num caso como esse aqui da Suzano, não faz sentido, eu tenho que olhar o operacional, o custo caixa, o custo de produção, né, como é que a empresa está aumentando a produção, o endividamento da empresa como está, né? Então é muito importante que a gente tenha esses cuidados. Eu quero só, antes de entrar nos nossos exemplos aqui, né, pessoal, passar o nosso cupom aqui, o Thiago Prux, depois eu vou falar sobre as nossas estratégias, né, que inclusive algumas delas aí estão batendo recordes. Esse aqui é que dá 30% de desconto, até 30% de desconto na assinatura Capitalismo Completo, e também vou deixar aqui um e-book de presente para vocês aí falando sobre a melhor small cap da Bolsa. Então, os nossos exemplos aqui, né, pessoal, nós temos
a Caixa Seguridade, tá? E aí a gente vai falar sobre essa questão do PVP, a Rumo e também a S Brasil, e vamos falar sobre essa questão aqui dos PLs que são elevados. A Caixa Seguridade, pessoal, é um exemplo bem emblemático, né? Inclusive, esses dias eu fiz um vídeo e alguém questionou: poxa, Thiago, mas vocês comentaram lá que o ROI da Caixa Seguridade era 20 e poucos, 27, 25%, mas eles estão dizendo que é 50%. Se a gente olhar lá no site da Caixa, a gente vai ver que é 52,4%. Da onde que saiu esse número, tá? O que acontece, pessoal? A Caixa, né, aí tem as questões contábeis, que eu não vou entrar aqui nos pormenores, nos detalhes, eles consideram o valor patrimonial, né, só o que é recorrente. Então, por exemplo, aqui eles têm outros resultados abrangentes, que são esses 5.600, que é ligado à questão de ganhos, né, das investidas da Caixa, tá? Então eles consideram isso aqui como não recorrente. Então simplesmente o que a Caixa fez, né? Tirou esse valor aqui, tirou esse 5 bi, aí vai dar uns 7 bi e pouco ali, né? Se a gente pegar o lucro líquido, vamos calcular aqui, né? Vamos pegar 11,776 688 menos 5,659,468. Eles simplesmente excluíram aquele valor ali, né? 6 bi 117. O lucro dos últimos 12 meses foi em torno de 3 bi, né? Então a gente vai pegar aqui, pessoal, vai dividir, né? O 3 por 6 vai dar os 50%, né? Se a gente pegar os 3 bi dividido por 6, 17, vai dar 49, vai dar puxando para cima ali, né? Que eu não peguei as vírgulas, vai dar aquela variação ali, vai dar os 50 e poucos por cento, porque simplesmente eles excluíram isso aqui. E claro que a partir do momento que eles diminuíram o valor do patrimônio líquido, pessoal, o PVP não vai ser de 2, que nem a gente está vendo aqui, ele vai até aumentar, ele vai para 5, para cima de 5, né? E o que mostra isso, né, pessoal? Por que a Caixa faz isso? Porque pelo modelo de negócio, pessoal, é muito mais interessante para eles anunciar que tem um ROI alto do que um PVP baixo. Porque é um modelo de negócio que a importância do patrimônio líquido é secundária, pessoal. A Caixa Seguridade depende 100% da Caixa, né? O principal é isso, não é o tamanho do patrimônio líquido da Caixa Seguridade. A mesma coisa vale para BB Seguridade. Então, fazer uma avaliação aqui desse número e dizer que esse número aqui mostra que o ativo é caro, o pessoal não quer dizer nada. Podia ser 6, podia ser 8, podia ser 1. Né? Olha o tamanho das marretadas que eles dão ali nesses resultados, tá? Marretada aqui num bom sentido, né? Como diz o outro. Então, assim, não dá para olhar, né? É um ativo barato, sim, mesmo que a gente tenha um PVP aqui mais elevado. Da mesma coisa Suzano, eu não vou olhar lá para o lucro, tá? E a mesma coisa nós temos aqui com Rumo e temos aqui com a S Brasil. Os PLs são elevados porque os resultados estão pressionados. Né? O Warren Buffett fala que tem duas formas da gente comprar barganhas. A primeira delas é comprar um ativo simplesmente porque ele caiu mesmo com resultados melhores. Vem uma crise sistêmica, todas as ações caem, mas não foram todas as empresas que pioraram. Ou então quando a gente vai pegar empresas que estão operando abaixo da sua capacidade. Ou seja, empresas que estão momentaneamente com resultados negativos. Né? Ele adora pegar esses casos, tá? E essas duas empresas aqui são esses casos. Claro que a gente tem que conhecer as duas empresas. A Rumo, pessoal, tá aqui, ó. A Rumo, pessoal, até 2017 ele estava dando prejuízo ainda. A Rumo começou a pagar dividendo agora. Olha o tamanho do prejuízo que estava aqui em 2014. Porque a Rumo é a antiga América Latina Logística, que quase quebrou. Então não faz sentido olhar a PL, pessoal, porque demora um pouco até a empresa dar lucro. Esse aqui é um mercado de capital intensivo, né, de ferrovias. Agora, quem conhece o mercado sabe que não tem competidor. Né? As duas maiores empresas são Vale e Rumo. A Vale não compete com a Rumo, então não tem competidor aqui. É um mercado que tem um potencial gigantesco de crescimento. Aí muita gente vai deixar de olhar a Rumo porque o PL está alto, sendo que eu não vou nem olhar PL, né? Como eu comentei. A mesma coisa aqui a S Brasil. A S Brasil, pessoal, ela está com os resultados super pressionados, né? Hoje é uma das plataformas líderes quando a gente fala de energia renovável, mas nós tivemos a questão do risco hidrológico, né, que prejudicou bastante os resultados da empresa 2021, 2022,
ela divulgou resultados ruins quando as outras empresas estavam divulgando resultados bons. No segmento eólico e solar também não veio bons resultados. E a empresa mudou muito nos últimos anos. Ela fez muito investimento, né? O ano passado eles pagaram um bi pouco lá num complexo eólico, né? Então a empresa fez muito investimento, né? Isso, é claro, mais a questão de custos, despesas, juros, acabou prejudicando os resultados. Tanto que se a gente olhar, mesmo com a alta da receita do primeiro trimestre de 2022 para agora, o lucro líquido caiu, né? Então isso aqui, pessoal, é resultado que aos pouquinhos vai se recuperando. Então faz muito mais sentido eu fazer uma projeção disso aqui do que olhar o PL atual lá da empresa, tá certo? Então olhem caso a caso, tá, pessoal? Não adianta a gente ficar só pegando esses múltiplos sem entender por quê, né? Aqui são 3 casos de empresas baratas que não faz sentido olhar PL, nem na INS, nem na Rumo, e não faz sentido olhar o PVP ali no caso da Caixa Seguridade. Como eu falei, né, pessoal, vou deixar para vocês aqui a parte das nossas assinaturas, dos resultados. Vocês podem acompanhar ali referente a todas as nossas estratégias. Vocês vão ver que os nossos resultados são bastante diferenciados. E, né, para quem quiser conhecer mais sobre a Capitalizo, o e-mail contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos mandar um WhatsApp, né? Pode mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.